Então vamos lá. Dando sequência ainda na preparação dos arquivos, eu vou deixar para vocês dentro da pasta de arquivos do curso, aqui três outras pastas, com as fontes que nós vamos utilizar. Então aqui dentro de fontes, copia essas fontes do tipo Charlotte para dentro da pasta. Nós vamos trabalhar então com essa fonte no nosso sistema. Essa fonte não vem junto aí às fontes do Windows, significa que se você não tiver ela quando o seu site estiver rodando dentro aqui de uma pasta, ou não apontar isso, depois a gente vai fazer aqui no CSS para ela, ele vai utilizar as fontes nativas do Windows, Arial, Verdana, Courier, entre outras. Então, se você quiser garantir que ele vai utilizar essas fontes, você precisa colocar ela dentro da pasta fontes, e depois a gente precisa fazer uma associação para essas fontes aqui. Então, já já a gente vai mexer com isso. Aqui 4 imagens, tá joia? Porque nós vamos ter entre as opções de seleção do contato aí, se é feminino, se é masculino, e aqui 2 imagenzinhas de busca. Se vocês quiserem, pode usar outras imagens quaisquer aí da internet, pode buscar lá também, não precisa necessariamente utilizar essa. Eu já deixei elas aqui para adiantar, para não ter que ficar fazendo pesquisa disso, perdendo tempo com essas informações. E aqui, dentro de BD, vai ter o nosso banco de dados em si, que é o banco de dados. Eu vou até mudar isso aqui, BD Contatos Inicial. Beleza. Esse vai ser o nosso banco de dados inicial, que é somente com as 2 tabelas ali criadas, e alguns campos para poder preencher. Então, vou fazer o seguinte. Dentro de banco de dados inicial, vou copiar esse banco para cá, e vou abrir primeiro ele aqui com o Notepad para poder explicar um pouquinho aqui para que vocês entendam o que vem dentro desse arquivo. Então, dentro da minha pasta aqui SQL, eu vou ter esse banco de dados. Aqui ele vai ter uma instrução falando para criar o banco de dados. O nosso banco de dados do sistema vai chamar BD_Contatos. E dentro desse banco de dados, nós vamos criar 2 tabelas. Então, aqui a utilização dele, isso é a sintaxe SQL. Se você não entende de MySQL e quer aprender um pouco mais, eu tenho um curso aí também, passo a passo de MySQL, embora ele não vai ser tão necessário, vamos dizer assim, para o nosso curso. É importante, mas você mesmo não tendo conhecimento vai conseguir acompanhar perfeitamente. Claro que é bom você ter conhecimento para você poder editar, modificar, acrescentar alguns outros recursos, mas o nosso sistema já vai ser bem completo aí, já vai ter então recurso de edição, deleção, tudo aí que as funcionalidades do MySQL nos permite fazer. Aqui então vai ser 2 tabelas, uma tabela chamada TB Contatos e outra tabela chamada País. Eu não vou colocar acentuação em campos, porque isso aí pode prejudicar depois, então não vou utilizar. Em contatos nós vamos ter aqui alguns campos, como e-mail, que vai ser a nossa chave primária, nome, sexo, nascimento, telefone, país e a imagenzinha do contato. Então são os dados aqui referentes ao contato. E aqui a chave primária sendo o campo de e-mail, que obviamente vai ser um campo que nunca vai se repetir. A chave primária é o índice que não pode se repetir, o índice único da tabela. Aqui nós vamos ter um campo de texto, aí, um full text chamado buscador, para a gente utilizar aí as informações para poder buscar os contatos. Depois eu vou fazer uma explicação mais detalhada sobre isso. E aqui o chassis do nosso banco de dados com a quantificação aí em latim, para funcionar acentuação, que são os caracteres latinos que nós utilizamos. Aqui uma tabela chamada país, com 2 índices aí apenas, o ID do país, que vai ser aí a nossa chave primária, e o texto de país em si, que vai ser o nome do país com no máximo 50 caracteres aqui. Aqui abaixo um comando de inserção para inserir dados dentro dessa tabela. Então, coloquei aqui 35 países. Se vocês quiserem, é só acrescentar mais. Copia essa linha, coloca vírgula no final, se for acrescentar, e vai inserindo. Lembrando que o último registro não tem a vírgula no final, senão ele dá erro. Mas aqui já está ótimo, já fica aí essa quantidade de países para a gente trabalhar. Tendo feito isso, como que eu faço para que eu coloque esse banco de dados meu para funcionar? Vamos aqui, então, para o nosso... Pode ser até direto aqui, você pode acessar direto pelo seu servidor. Clica aqui no servidor, você vai ter aqui a opção PHPMyAdmin. Clica sobre ele que ele vai então abrir para você as opções aqui de acesso ao PHPMyAdmin. O meu está como esse navegador Internet Explorer padrão, eu não gosto de utilizar ele, então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse endereço que é localhost/phpMyAdmin e vou colar aqui no que eu já estou utilizando, que é o navegador do Firefox.
ele vai então me dar as opções para poder acessar o PHP-MyAdmin, que é um ambiente de banco de dados aí, né, do AMP Server. Tem também nos outros aí, no Vertrigo e no Champ, e é igual. O utilizador por padrão dentro do AMP é root. E aqui não tem senha, tá joia? Se você tiver no Vertrigo, por exemplo, o utilizador é root e a senha é Vertrigo, mas do AMP, por padrão, ele não tem senha. Eu vou clicar aqui em executar para que ele possa me dar o acesso a esse ambiente de banco de dados. Na próxima aula, aqui dentro do ambiente de banco de dados, eu vou então explicar como criar essas tabelas, né, e importar aquele arquivo que nós já temos ali configurado.